Vida em nome de Jesus. Eu quero ler com vocês um texto, um versículo apenas, que se encontra no livro de Josué, no capítulo 1 e no versículo 9. A palavra do Senhor nos diz assim: Não te mandei eu ser corajoso e forte, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Eu vou ler novamente e quero frisar essa parte para vocês. Não te mandei eu ser corajoso e forte, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Hoje, nessa tarde, eu quero falar um pouco sobre atitude e sobre adoração. Atitude e adoração. Um certo dia, eu, na sala de aula, vendo algo que sempre acontece no início dos anos letivos, os professores normalmente eles perguntam para os alunos qual que é a sua perspectiva de vida, qual que é a sua perspectiva de futuro, não é? E eu vi que repetidas vezes os alunos diziam: eu tenho um desejo de ser advogado, eu tenho um desejo de ser um policial federal, eu tenho um desejo de ser um médico, eu tenho um desejo de trabalhar na área da veterinária. E o que me chamou a atenção é que sempre são cursos que exigem muito, né? Que exigem muito esforço, que exigem muita dedicação, que exigem uma tomada de atitude muito forte. E eu fiquei pensando sobre aquilo, o Senhor falou comigo no meu coração. Eu fiquei refletindo. Naquele dia eu não tive oportunidade de falar, de indagá-los, mas numa outra oportunidade o Senhor me permitiu falar com eles. E eu disse a eles o seguinte: eu vejo vocês dizendo que querem fazer grandes cursos, que querem entrar na área das engenharias, da medicina, da advocacia, não é? E isso precisa de uma tomada de atitude muito forte. O que é que vocês estão fazendo para alcançar este futuro, além de vir para a sala de aula aqui nesse período? Quantos livros vocês já leram? Vocês já se informaram sobre as dificuldades do curso? Os cursos de medicina, de direito, né, são cursos que exigem muita leitura. Vocês gostam de ler, pelo menos? Eu quis fazer essa pergunta, irmãos, porque às vezes nós queremos muitas coisas, imaginamos muitas coisas para a nossa vida, até sonhamos muitas coisas, mas às vezes nós não temos a atitude necessária para que nós alcancemos o nosso objetivo. Ter atitude é altamente necessária para a nossa vida cristã, não é? Não só para a nossa vida secular. Para que alguém consiga passar em um concurso, numa banca muito difícil, ele precisa renunciar e abrir mão de muita coisa, não é? De dedicar muito o seu tempo. Isso é uma tomada de atitude. Eu tomo a atitude de deixar algumas coisas em favor de outras para que eu alcance o meu objetivo, não é? E trazendo isso para o nosso lado espiritual, eu vejo assim nesta passagem aqui que o Senhor ele fala a Josué e ele diz: esforça-te, tem bom ânimo, eu estou contigo. O Senhor está ali, mas Ele está pedindo sempre uma atitude nossa. O Senhor está sempre pedindo uma tomada de decisão nossa. Porque aquilo que eu posso fazer, não é justo que o Senhor envie um anjo, por exemplo, para fazer, não é verdade? Eu posso fazer. Então, se eu posso fazer, o Senhor me anima, o Senhor me dá força, o Senhor me dá ânimo, o Senhor me dá esperança para que eu me levante e tome aquela atitude. A palavra do Senhor no livro de Tiago 1,17, nos fala o seguinte: a fé sem obras, ela é morta. A fé sem obras é morta. Então,
não adianta, de certa forma, irmãos, eu orar tanto para que, por exemplo, o Senhor me liberte de algo. Eu passo dias e dias orando e pedindo ao Senhor, Senhor me liberta, Senhor me liberta, Senhor me liberta. Mas no momento em que eu estou diante daquilo que eu preciso ser liberto e que precisa uma atitude minha para sair daquela situação, eu não faço. Aí, irmãos, essa atitude ela é nossa. Esse momento ele é nosso. O Senhor age através da oração, com certeza. Mas a tomada de atitude é nossa. Sou eu que preciso dar este passo e é disso que eu quero falar, não é? Muitos de nós temos aí muitos chamados, e o Fabrício tem falado sempre, aqui nós estamos descobrindo talentos, e eu acredito muito nisso, e eu sei que tem pessoas em casa que já receberam uma palavra muitas vezes, porque afinal de contas nós cremos em profecias, nós cremos em revelações, nós cremos que Deus tem um propósito para a nossa vida e um chamado. E eu quero dizer assim o seguinte, tendo como base esse texto do livro de Tiago, que a fé sem obras é morta. Você pode ter um chamado para louvar, um chamado para pregar, um chamado para ir ser missionário em algum lugar. Mas eu quero lhe perguntar, o que é que você tem feito hoje? Qual é a atitude que você tem tomado hoje para que este chamado, ele chegue ao ponto de ser exercido? Se eu canto, se eu sei que posso cantar, então o mínimo que eu posso fazer é ensaiar. Esta é a atitude que o Senhor espera de mim. Eu preciso aprender letras. Eu preciso aprender louvores. Eu preciso ter o que apresentar quando o Senhor me chamar. Se eu prego, então eu preciso estudar. Se eu entendo que eu tenho esse chamado para a pregação, o mínimo que eu posso fazer e a atitude que o Senhor espera de mim é que eu me dedique ao estudo para que eu aprenda. E que no momento em que o Senhor me chamar, eu possa ir lá e exercer aquele meu chamado. Algumas pessoas sempre dizem, eu tenho um chamado para a missão, eu quero ir pregar na África, eu quero ir pregar em países por aí, onde o evangelho ainda não foi pregado. E eu te pergunto, qual é a atitude que você tem tomado em relação a isso? Porque para você sair para um outro país, você precisa ter um passaporte. Para você ir a um outro país, você precisa, no mínimo, conhecer um novo idioma. Qual é a atitude que nós temos tomado diante das coisas que estão diante de nós, frente a nós? Diante das promessas que estão diante de nós, diante de tudo que o Senhor fez, o Senhor já fez muita coisa, nós precisamos tomar uma atitude. Nós precisamos ter essa atitude positiva diante das promessas de Deus. Eu penso sempre que através da atitude é que vem o crescimento espiritual, porque, na minha opinião, existem duas grandes formas em que você aprende. Uma delas é você vendo o outro. Você vê o outro fazer, você vê o outro crescer, você vê o outro errar e você aprende olhando. Se você vê o mal, você viu que não deu certo na vida dele, então você não precisa fazer. Você se desvia porque você já viu que não deu certo. Uma outra forma de você aprender, que na minha opinião é a mais eficaz, é você fazendo. Não é? É você indo, é você vivenciando. A tua vivência, ela te faz crescer. Às vezes é doloroso, nem sempre nós tomamos a decisão certa e nem sempre nós fazemos a coisa certa e muitas vezes nós acabamos sofrendo as consequências das decisões que nós tomamos. É verdade, né? Tem um hino que diz, eu quero aprender com os meus erros. É bom que a gente não precisa errar para poder aprender, mas o erro também ensina, não é? O meu avô, ele fala assim, é algo que eu acho muito interessante, que eu já vi muitas pessoas dizerem. Ele diz o seguinte, quando eu aceitei Jesus, eu já tinha bebido, mas eu tinha um vício forte em fumo, em cigarro, mas no dia que eu aceitei Jesus, no outro dia eu não queria mais nem saber daquilo. Há processos e processos. Esse foi um processo na vida dele.
Eu já passei por um processo um pouco mais complicado no caso da libertação. Algumas pessoas não sabem, né, alguns detalhes da minha vida e não estou aqui para isso, mas eu passei por um processo de libertação de cigarro também muito forte. Eu queria ter aceitado Jesus e isso ter acabado de uma hora para outra, mas não foi assim. Eu aceitei Jesus, confessei o Senhor no meu coração, mudei as minhas atitudes e teve algumas, irmãos, que eu precisei travar uma guerra muito grande. Eu precisei travar uma batalha muito grande. Então, mas aquele processo de renúncia, aquele processo de tomada de atitude, quando eu sentia vontade de ir até o cigarro para fumar, eu dizia, não, em nome de Jesus eu não vou fazer isso. Houve vezes em que eu falhei? Sim, irmãos, houve. Mas o erro, essa falha no processo também me ensinou. Hoje eu sei que cada vez que você cede um pouco para o pecado, você caminha um pouco mais em direção a ele. E o caminho, o final, irmãos, é destruição. Cada vez que você abre uma brecha para o pecado, cada vez que você é condescendente, cada vez que você diz, mas só um pouquinho, só isso, é só uma vez. Irmãos, não caiam nessa. Eu tenho certeza que muitas pessoas têm essa experiência também que eu tenho, que passaram por processos de libertação. Cada vez que você abre uma brecha, meu irmão, você está abrindo uma porta para você caminhar em direção ao pecado, em direção à queda. E aí você tem que passar por aquele processo de novo, de reconhecer o seu pecado, de se reerguer, de caminhar de volta. Muitas pessoas têm o seu processo de libertação e o seu processo de crescimento espiritual muito atrasado, porque estão sempre abrindo uma brecha, uma exceção, estão sempre caminhando em direção àquilo que não edifica as suas vidas. Nós precisamos ter uma atitude de nos afastar, de reconhecer aquilo que nos faz mal, porque cada um de nós sabe qual é o ponto fraco da nossa vida, qual é o ponto em que, se nós deixarmos aquele ponto muito descoberto, o inimigo vem e nos ataca. Então nós precisamos ter uma atitude forte diante disso. Eu quero falar também, trazer como exemplo algumas pessoas que tiveram atitudes que transformaram as suas vidas. Irmãos, a atitude transforma a nossa vida. Se eu sei aquilo que me prejudica, aquilo que prejudica a minha família, aquilo que prejudica a minha comunidade, aquilo que prejudica a minha igreja, aquilo que prejudica o meu crescimento, se eu sei, eu preciso tomar uma atitude e enfrentar aquilo. Eu preciso ser forte diante daquilo. Irmã, eu não consigo. A gente consegue sim, em nome de Jesus, debaixo do sangue de Jesus, através da oração. Nós conseguimos, nós somos fortes. O Senhor nos fez forte nele. Fora dele nós não somos nada, mas em Deus nós somos poderosos. Nós conseguimos lutar contra estas coisas que vêm contra nós e que vêm para destruir a nossa vida. Você é forte. Você é forte em Deus. Sozinho nós não podemos nada, mas em Deus nós podemos. A palavra do Senhor nos traz um exemplo maravilhoso de alguém que teve coragem, que teve a atitude de renunciar ao medo. Marcos 10, 46, do 46 ao 52, nós vamos ouvir, nós vamos ver a história de um cego chamado Bartimeu. De alguém que era deixado de lado pela sociedade, estava distante de seus familiares, estava deixado, irmãos, de lado, sozinho, abandonado, entregue à própria sorte, mendigando para poder comer. Esse homem, ele teve coragem, ele lançou fora dele o medo. A Bíblia conta a história de que ele estava lá naquele caminho e de repente ele ouviu, porque no caso de pessoas que têm problemas na visão, os outros sentidos normalmente ficam muito aguçados, não é? E a palavra vai dizer que ele ouviu falar que Jesus, o Nazareno, ia passando. Eu vejo assim, eu percebo
né, quando eu leio essa passagem. O medo poderia ter paralisado ainda mais a vida daquele homem. O medo poderia ter impedido que ele tomasse aquela atitude. Mas ele lançou fora o medo. E quando ele ouviu falar que Jesus estava passando por ali, a Bíblia diz que ele começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a palavra de Deus diz que a multidão mandava que ele se calasse, mas ele, sem medo, continuou clamando. Até que o nosso Salvador, o nosso Senhor, ouviu e disse: chama ele, manda chamar ele. E alguém foi lá e disse: vem, levanta-te, tem ânimo, o mestre te chama. E a Bíblia diz que ele se levantou, arrancou a capa de sobre si e foi até o Senhor. O medo poderia ter impedido que aquele homem tomasse uma atitude, porque ele já estava deixado de lado. A multidão o impedia, mandava que ele se calasse, mas ele teve coragem, ele se levantou e ele clamou. E o clamor e a adoração dele naquele momento fizeram com que ele, irmãos, com que ele fosse liberto daquele jugo. Aleluias! Aleluias! Aquele homem foi liberto do jugo que o oprimia, porque ele teve coragem de clamar, ele teve uma atitude de clamar. Oh, glória, louvado seja o nome do Senhor. Um outro exemplo maravilhoso de uma mulher, em João 4:6, a mulher samaritana. Aleluias! Eu vejo ousadia na atitude daquela mulher. Oh, glória a Deus. Eu vejo ousadia. Uma mulher que ousou falar, uma mulher que ousou ter ali um diálogo com alguém com quem o povo dela não se unia. Aleluias! Alguém que ousou conversar com Jesus. Jesus se assenta ali e diz: me dá água. Ela diz: mas como? Como tu vem me pedir água? Nosso povo não se entende. Como assim, né? E o Senhor foi ali construindo um diálogo com ela e ela teve ousadia para conversar até o momento, irmãos, em que a luz que está em Jesus iluminou as trevas que havia na vida dela. Aleluias! A ousadia dela produziu isto na vida dela, irmãos. A luz que estava em Jesus foi tão forte que iluminou as trevas que habitavam dentro dela, ao ponto que ela disse: eu vejo que tu és um profeta. Aleluias! E aquela mulher que antes, irmãos, vivia naquela vida em que ela vivia, agora o Senhor diz: vai lá e anuncia. Aleluias! Aquela mulher teve ousadia e foi transformada pelo Senhor numa missionária. É isso que eu vejo naquele texto. O povo daquele lugar começou a ouvir falar de Jesus quando ela foi lá e disse: Jesus, o Messias, é Ele que está lá. Ele revelou o profundo e o escondido que havia na minha vida. Aleluia, irmãos, nós precisamos ter atitude. Nós precisamos ter esta atitude. Nós precisamos, irmãos, lançar fora de nós aquilo que nos impede de alcançar o propósito de Deus para a nossa vida. Esta mulher também, ela poderia, irmãos, ter virado as costas para Jesus e ter pensado: eu não vou falar com esse homem, o meu povo não fala com dele. Assim como muitas vezes nós fazemos. Quando o Senhor muitas vezes quer falar conosco, inicia um diálogo conosco através da pregação, e nós pensamos: ah, não, eu não quero ouvir falar disso não, eu vou virar minhas costas e vou embora. Ela poderia ter feito isso, irmãos. Aquele diálogo tinha que acontecer? Tinha, estava no plano de Deus, mas ela poderia ter tomado essa atitude. Graças a Deus, porque ela não tomou. A ousadia dela de permanecer naquele diálogo fez com que a vida dela fosse transformada. Quais são as atitudes, será, que estão faltando em nós, em nossas vidas? O que será que está faltando em nós para que nós alcancemos o propósito do Senhor, ou para que nós
trabalhemos no melhoramento do propósito do Senhor, na execução, naquilo que cabe a nós. Quais serão as atitudes que estão faltando em nós? Oh, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Saindo de um campo mais íntimo e mais pessoal, a gente pode levar este exemplo a alguém que teve uma atitude e a atitude dele transformou a vida do povo inteiro. Estas duas pessoas que eu citei aqui tiveram mudanças em suas próprias vidas, mas a atitude de Neemias mudou a vida de um povo. Trouxe esperança, trouxe restauração para a vida dele. Irmãos, nós precisamos pensar com uma mente um pouco mais, como que eu posso dizer, não sei, mas elevada talvez. As pequenas coisas que nós fazemos na nossa vida, nas mãos de Deus, têm uma dimensão estrondosa. Neemias, quando ele ficou sabendo daquilo que estava acontecendo com o seu povo, ele poderia simplesmente ter ouvido e ter deixado aquilo passar. Afinal de contas, Neemias era um copeiro. Que autoridade tinha aquele homem? No que diz respeito às coisas materiais, eu digo, quem era? Ele era um copeiro. Mas a Bíblia diz que ouvindo aquilo, ele chorou, ele lamentou, ele falou com o Senhor e passou dias ali. Até o momento em que ele disse, Deus, que eu ache graça aos olhos do meu Senhor. E a Bíblia conta, irmãos, aquela história que nós sabemos, ele foi lá, estava com o semblante abatido, o rei lhe perguntou, ele construiu aquele diálogo com o rei, foi crescendo, o rei lhe deu aquilo que ele precisava para seguir, e a Bíblia diz que ele saiu, ele seguiu, e ele foi e trabalhou na reconstrução dos muros. A atitude de um homem mudou a história de um povo. Falando de Neemias, a gente pode usar Esté também. Esté teve uma atitude de humildade. Quando ela viu aquele cenário, ela disse, só Deus pode resolver essa situação. Proclamou um santo jejum. Aleluias! O povo atendeu aquilo, jejuou, orou, buscou o Senhor e Deus deu a solução. Oh, irmãos, quantas atitudes mudam vidas. Muitas atitudes mudam vidas. Nós podemos, diante de todos esses exemplos gloriosos, a gente não pode esquecer de falar de Jonas, que infelizmente, irmãos, teve um caminho onde ele, ao invés de ter tomado uma boa atitude, ele tomou uma má atitude. Ele decidiu não obedecer aquilo que o Senhor falava. A covardia de Jonas. A covardia de Jonas botou em perigo a vida dele e a vida de outras pessoas. As atitudes, irmãos, por menores que sejam e por mais inocentes que nós achemos que elas são, elas mudam vidas, elas têm esse poder de transformar vidas, dependendo do plano que Deus tenha. Nós precisamos estar atentos. Muitas vezes é através da sua vida que Deus quer fazer grandes coisas. É através da sua vida, porque você tem as suas particularidades, porque você tem a sua maneira de falar, a sua maneira de agir, a sua maneira de ser. E através daquilo que Deus já colocou na sua mente, no seu coração, você vai alcançar muitas vidas. E muitas vezes nós, por não termos essa atitude, nós reprimimos isso e deixamos de alcançar aqueles a quem o Senhor quer alcançar através da nossa vida. Irmãos, nós precisamos refletir sobre a atitude. Nós precisamos refletir sobre a atitude. O Senhor falou com Jonas, mandou ele ir a Nínive, ele pegou um caminho para Jope, depois entrou num barco que ia para Tarsis. O Senhor mandou um grande vento naquele mar que causou ali um problema. Aleluia. Até que chegou o ponto em que ele, graças a Deus, tomou a atitude certa, mas ele já tinha passado
por uma situação muito difícil, já estava lá, como diz a Bíblia, dentro da barriga do grande peixe. Irmãos, atitudes. Eu vou ficar falando isso, atitude, e eu quero que isso fique ecoando nos seus ouvidos. A sua atitude, a sua tomada de decisão pode fazer com que muitas coisas sejam mudadas e transformadas no meio da sua família, no meio da sua comunidade, no seu trabalho. Estes homens e mulheres tiveram as suas vidas transformadas porque tomaram uma atitude e souberam tomar esta atitude em Deus. Nós não podemos esquecer da atitude maior que atinge as nossas vidas até hoje, que foi a atitude de renúncia do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não poderia falar de atitude sem falar de Jesus. Eu penso, irmãos, que isso é um pensamento meu, por favor, mas eu penso que quando Jesus estava no Getsêmani, que ele disse: Pai, passa de mim esse cálice. Talvez o Senhor, naquele momento, na sua humanidade, na sua parte humana, ele tremeu, porque ele viu o sofrimento que ele ia passar. E talvez ele tenha dito: Pai, passa de mim esse cálice, com aquele desejo de dizer: Oh, Pai, eu queria ir embora daqui, não preciso passar por isso. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque a atitude de Jesus, oh glória, a atitude do nosso Salvador em não renunciar ao propósito que Deus tinha para a vida dele, nos alcançou e transforma vidas até hoje e vai continuar transformando vidas. A atitude salvadora de Jesus mudou a vida da humanidade, a história da humanidade. Oh, Deus poderoso. Que o Senhor, irmãos, nos ajude. Que o Espírito de Deus nos ajude a que nós tomemos as atitudes que o Espírito Santo muitas vezes já tem até falado ao nosso coração, aquilo que nós precisamos fazer, aquilo que nós precisamos deixar, aquilo que nós precisamos, irmãos, perseguir e aquilo que nós precisamos abandonar. O Senhor já tem falado muitas vezes, porque seria muito bobo da minha parte dizer que quando nós estamos vivendo uma situação onde nós precisamos renunciar, onde nós precisamos deixar alguma coisa, eu venho a dizer: mas eu não sei o que é que está atrapalhando a minha vida. Sabe? Nós sabemos, irmãos, o Espírito Santo, ele sempre fala no nosso coração. O Espírito Santo, ele sempre fala conosco, nos dizendo o que nós precisamos fazer, o que nós precisamos abandonar. O Espírito Santo sempre fala. Então, nessa tarde, o meu desejo é que o Espírito Santo do Senhor opere na nossa vida, de maneira que nós consigamos tomar as atitudes que nós precisamos tomar para que o propósito de Deus se cumpra na nossa vida, para que a nossa vida seja melhorada, para que a vida da nossa família seja melhorada, para que a vida da nossa comunidade seja melhorada. Nós podemos, irmãos, em Deus, nós temos força para isso. Que o Senhor Jesus nos abençoe e nos guarde. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar, ó Deus, pelo que o Senhor tem falado conosco, pelo que o Senhor tem falado ao nosso coração. Eu te louvo, Senhor, e te glorifico por tudo isso. E te peço que o teu Espírito Santo, Pai, vá de encontro, meu Deus, àqueles que nos ouviram, aqueles, ó Senhor, que precisam tomar uma decisão nas suas vidas, naqueles, Senhor, que precisam abandonar alguma coisa, naqueles que precisam, Senhor, se agarrar a alguma coisa. Pai, nos ajuda, nós precisamos da tua intervenção. Oh Deus, nos encoraja, Senhor, a tomar a decisão correta para que a tua glória, Senhor, se manifeste e para que o teu nome, Senhor, seja totalmente engrandecido nas nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Preciso aprender um pouco aqui.
Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus.